Aleluia. Como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. Amados irmãos, quarta-feira passada nós tivemos que interromper a sequência de estudos em Êxodo para poder trabalhar com a semana especial do Natal. E o Senhor falou ao nosso coração, falou à nossa alma, e hoje voltamos a continuar a estudar pontos específicos do livro de Êxodo. Nós queremos deixar bem claro que de maneira alguma estamos com esses estudos reprovando a leitura diária. Ao contrário, nós estamos pegando a leitura diária e estamos aproveitando tudo que Deus nos falou com todos os irmãos que trabalharam em Êxodo, e estou complementando, trazendo algumas peculiaridades que são também muito importantes. E aí, juntando todo esse trabalho de leitura diária, junto com um trabalho expositivo na quarta-feira, nós estamos crescendo cada vez mais na palavra de Deus. E como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. E nós vimos, amados irmãos, até o último estudo, a questão da chamada de Moisés, chegando exatamente lá no capítulo 5. No capítulo 5, para onde eu quero direcionar os irmãos, Êxodo capítulo 5. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. Quando você chega exatamente no capítulo 5, você tem exatamente Moisés cumprindo toda aquela sequência de ordens da parte do Senhor Deus, e você tem exatamente Moisés chamando todo o plantão de liderança, um por um de todos os anciãos da congregação de Israel, ouve Moisés e vê os sinais que Moisés pratica, obrigado meu amado, e sinais estes decorrentes do poder de Deus, e ocorre o que Deus falou para Moisés, porque Moisés no capítulo 4 diz assim, mas ninguém vai crer em mim, e aí quando ele, junto a cada um dos anciãos, ele joga, o cajado no chão e se transforma literalmente em uma cobra. E quando depois ele faz a questão da mão sobre o peito e retira, e aí vem todo aquele aparato da lepra, Quando ele faz isso, a palavra de Deus, simplesmente lá no capítulo 4, versículo 30, não é? Versículo 30 e 31, diz exatamente assim, partindo do 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que falara a Moisés e fez sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram e entenderam que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então ocorre exatamente o que Deus disse. Eles vão crer, não se preocupe. E aí vem no capítulo 5 e no capítulo 6, o primeiro momento em que Moisés, todo entusiasmado, junto com Arão, e obviamente todos os anciãos, pedem audiência para falar com Faraó. O texto bíblico, ele é muito interessante, Você pega o texto bíblico e, assim, parece que é imediato, O versículo de número 31 do capítulo 4 diz que todo o povo adorou a Deus. E aí no capítulo 5, versículo 1, imediatamente você já tem Moisés, Arão na presença de Faraó, como se fosse a coisa mais simples do mundo o que estava acontecendo. Eu acho fantástico. Gente, a Bíblia é maravilhosa, A Bíblia é maravilhosa. É óbvio que não foi tão fácil assim.
Não foi Moisés saindo com Arão de toda aquela reunião com os anciãos e 2 minutos depois estando na presença de Faraó. Irmãos, Faraó era quem? Faraó era simplesmente o líder do maior império existente na época. Faraó não é qualquer um, né? Qualquer um sou eu, né? Talvez não você que esteja me assistindo, mas Faraó, por Cristo, irmãos, era o grande líder do grande império existente na época. E se você parar e pensar, um grande líder como esse não vai receber qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento, que esse um queira falar com ele. As coisas são muito diferentes, né? No mundo das autoridades, vamos lá, é simples, simples. Se você quiser falar com o nosso presidente, né, o presidente Bolsonaro, é fácil, vá ao Palácio do Planalto e diga, olha, eu, fulano de tal dos Anzóis, estou aqui e eu quero imediatamente falar com o presidente Bolsonaro, né? Mas na hora que os guardas vão olhar para você e o secretário-geral da presidência vai dizer, olha, espera 5 minutinhos que ele já está descendo para te atender. Não é assim? Ah, não é não, né? Tem que marcar agenda, né? Às vezes ele nem falará com você. Quem vai falar com você é o assessor do assessor, do assessor, do assessor, do assessor. E olhe que depois de passar por tantos assessores, talvez você tenha uma audiência direta com ele. Por isso que o povo brasileiro é um tanto maluco com o nosso presidente, porque ele, simplesmente passando de carro, ele manda parar o carro, e ele, matando de ódio toda a segurança pessoal dele, ele vai para perto do povo, e vai conversar com o povo. É alguém um pouco diferente. Mas o normal é exatamente isso. Se hoje é assim, é difícil você ter acesso a autoridades, imagina naquela época. Imagina ter acesso a Faraó. A gente tem uma dimensão de como era difícil ter acesso a reis, imperadores. E, num caso como ele, simplesmente o homem mais importante do mundo na sua época, Faraó, quando você lê Esther. Interessante, né? Me lembro da pregação de domingo do nosso amado pastor. Quando você lê Esther, meu amado irmão, a rainha... Você está entendendo? Não era qualquer uma, não. Era a rainha. Queria falar com o rei. A rainha Esté pediu para o povo jejuar e orar, para ela ter audiência com o rei, para ela chegar antes de ser avisada e, obviamente, não morrer. Porque se o grande rei, Assuero, simplesmente não levantasse o cetro, Esther morreria. E ele levantou o cetro e recebeu sua esposa. Meu amigo, se para a esposa existe a possibilidade de vida e morte, aí vai me dizer que simplesmente assim, de boa, tranquilo, abertamente, Arão e Moisés foram recebidos no palácio por Faraó. Não, 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 não. Deus começa a agir no capítulo 5. Na verdade, ele não começa, ele continua a agir. Alguns autores dizem que o milagre feito por Moisés e Arão, no capítulo 4, João, foi tão grande, com tanta repercussão, que os anciãos que tinham acesso a Faraó, talvez tenham ido pedir audiência de Moisés e de quem? Arão, para ali conversar com Faraó. E o que eu acho interessante é que, de alguma forma, Deus abriu portas a Moisés e a Arão, de alguma forma. E Moisés vai confiando em Deus. E eu creio que aqui Moisés, com certeza, ele acreditou piamente na palavra de Deus, quando Deus disse, fique tranquilo, quem procurava te matar, não vive mais. E só quem procurava matar Moisés era Faraó. Então, este Faraó aqui, de alguma forma, talvez, não tivesse conhecimento sobre Moisés, sobre a história dele, alguma
grande, entre aspas, amnésia aconteceu, e este homem recebe, e nós cremos que só o fato dele receber Moisés já foi milagre da parte de Deus, através da intervenção dos anciãos. Agora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só sai do capítulo 4 e vem para o capítulo 5. Pois é, o capítulo 5 já começa com milagres da parte de Deus. Moisés e Arão sendo recebidos por Faraó. E o que é interessante é que os dois, ao serem recebidos pelo Faraó, têm, obviamente, o primeiro contato e o primeiro banho de água gelada em todo o projeto. Primeiro banho de água gelada em todo o projeto. Porque o capítulo 5 começa dizendo assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel. Bem, num momento como esse, Faraó fica pensando: escravo tem Deus? E é óbvio que na mente de Faraó vem algo extremamente simples, que vinha da época dele. No embate de deuses, então, os meus deuses são maiores do que os deuses deles, porque os deuses deles os colocaram na posição de escravos e não libertou. Talvez Faraó já tenha começado a raciocinar assim, em razão da resposta que ele dá à implicação e imprecação que Moisés e Arão trazem. O Deus de Israel diz: deixa aí meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, não tinha pior forma de conversar a conversa que esta. Eu paro e penso, eu fiquei a tarde inteira imaginando se tinha uma outra forma de começar esse diálogo entre Faraó e Moisés. O grande problema é que Faraó esperava ouvir tudo de Moisés e Arão, menos isso. Porque vamos juntos, pense comigo. Se você é Faraó, e se de repente alguém chega e diz: olha, nós queremos que você liberte os escravos. Tá, tudo bem. Pode sonhar com o que queira, né? Cada um sonha com aquilo que deseja. Tá, mas libertar por quê? Aí o indivíduo vem e diz: olha, é para libertar e deixar o povo ir, para que o povo celebre uma festa no deserto. Quer dizer, tá de brincadeira? Tá de piada com a minha cara. Eu dou audiência para dois senhores de 80 anos. A Bíblia diz que Moisés aqui está com 80. E o irmão dele, 83. Significa que talvez Miriam, a mais velha, tivesse uns 87 anos. Espera aí, eu estou ouvindo, eu estou perdendo meu tempo enquanto Faraó. E esses indivíduos estão dizendo que é para os meus escravos. E olha que eram bons escravos, porque trabalhavam bem. Porque até na escravidão, o povo de Deus é abençoado por Deus. Espera aí, é para abrir mão dos meus escravos? Que bom. E para quê? Bem, para que ele vá ao deserto e faça uma festa para o Deus dele? Está de piada, né? Eu tenho muito que fazer no meu povo e dentro da minha terra. E esses indivíduos me trazem lucro maravilhoso. Eu vou deixar sair, irmãos. Não tem um jeito pior de começar a conversa. Pare e pense comigo. E o pior, não foi da cabeça deles que eles disseram isso aqui, não. A redação foi dada por Deus. Eles somente falaram o que Deus mandou. Quer dizer, a gente pega um texto desse e diz assim: Deus podia facilitar, não podia? Deus podia facilitar. Podia dar uma razão melhor para que o povo saísse, não é? Mas está de piada. Vai sair da minha terra, está trabalhando de graça, está produzindo de graça, está morrendo por mim, está fazendo as cidades que eu quero que faça, e vai sair para fazer festinha. Algumas Bíblias mais antigas dizem prestar culto. Culto? Está de piada. Aí Faraó traz uma resposta no versículo 3 que eu acho maravilhosa. Mas Faraó disse:
quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. É mais ou menos assim, você vem com cinismo, eu te respondo com cinismo. Você vem com palhaçada, é palhaçada que vai. Você está pensando, está falando com quem? Eu sou dono do mundo, amigo. Eu sou faraó. Eu sou filho dos deuses. Eu, na verdade, sou um Deus encarnado. Eu sou filho de Ra, o Deus do sol. E eu quero que você entenda uma coisa extremamente simples. Eu não reconheço o seu Deus. Seu Deus em nada é a mesma coisa. E você está pensando o quê? Eu acho interessante isso. E tem uma coisa que me chama muito a atenção. Elias, me ajude aqui, por gentileza. Esse livro, eu gosto bastante desse livro. Elias, meu companheiro. Instituições de Israel. Tá, ele foi escrito há um bom tempo atrás. O nome do autor é Roland Devou, da editora Vida Nova. Eu não sei falar francês. Minha esposa é que me ensinou a pronúncia e eu devo ter errado. Mas é um livro formidável de se ter. Pena que ele é um pouco mais técnico. O que é um livro técnico, pastor? É um livro chato de ler, muito chato, que assim poucas pessoas gostam. Ele não é como aqueles outros que eu te passei, mas é um livro muito bom para quem quer um ministério. Isso é um livro imprescindível para quem precisa pregar no Velho Testamento. É também muito caro, mas quem deseja, né, corre atrás. Elias, me ajude aqui, por gentileza. Me ajude aqui, por gentileza. Eu estava analisando, não, eu tenho problemas de alfabetização. Olha, eu estava analisando sobre as leis na antiguidade. E um dos raros países de simplesmente não ter um código e um conjunto de leis era o Egito. E sabe por que o Egito não precisava de leis? Porque Deus habitava entre eles. Quem era Deus? Ou pelo menos o filho de Deus? Faraó. A boca dele era a boca de Deus, e o que ele dizia que era a lei. Rapidamente, Elias, por gentileza, chama a atenção, até soberano, um parágrafo. Ok? Chama a atenção que o Egito, onde tanto se escreveu e onde houve tantos processos, não nos tenha deixado nenhum corpo de leis. O decreto de Horeb, acho que é isso, é um texto administrativo. Nem tenha conservado memória de ter existido um rei legislador. Além das tradições recolhidas tardiamente por Diodoro de Cilícia, 1.94, eu não sei o que isso significa, e que não podemos verificar. Foi um conquistador estrangeiro, Dario, que impôs a única codificação de que nos fala um texto nativo. Parece que o Egito não sentiu a necessidade de uma lei escrita, porque tinha uma lei viva, o faraó, filho de Ra, Deus sobre a terra, cujas palavras criava o direito. A língua não tinha palavra para designar a lei como tal. O termo mais próximo era Maat, que compreende os conceitos de verdade e de justiça, e é um atributo, ele próprio divinizado do faraó.
Os juízes decidiram segundo os princípios dessa verdade, justiça, aplicando os costumes não escritos ou a palavra do soberano. Então, olhe que interessante. Veja que fato fantástico. O Egito vai ter um conjunto de leis absolutamente próprios quando um outro povo toma o poder, no caso Dario, tá? Medo-Persa, quando toma o poder e impõe. Por quê? Porque não havia necessidade. A voz de Faraó era a voz de Deus e ele podia criar de forma tranquila todo o conjunto de leis. Então você está entendendo por que esse homem diz aqui no versículo 3, quem é o Senhor? Que palhaçada é essa? Eu não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir Israel. Irmãos, presta atenção. Faraó aqui, ele simplesmente se coloca na posição que ele tinha que se colocar, posição de líder mundial, e simplesmente ele diz o seguinte, acabou a palhaçada. O orgulho toma a vida dele. Ele é dono de todas as coisas. Ele é senhor sobre todas as coisas. E o que eu acho interessante é que esse mesmo orgulho não havia somente nele, mas havia também no povo egípcio. É mais ou menos assim. Quando terminou a Copa de 1970, que o Brasil era o primeiro tricampeão mundial em matéria de futebol, todos nós batíamos no peito dizendo, somos os melhores do mundo. Orgulho, orgulho. É aquela velha história, em matéria de prêmio Nobel de ciência, os israelenses são os melhores do mundo, são os que mais ganham, eles batem no peito. Cada país e cada povo tem um motivo próprio de orgulho. Os norte-americanos, exatamente no dia 4 de julho, para tudo, eles cantam um hino, eles são felizes, eles são capazes de beijar a bandeira norte-americana. E se chama o quê? Orgulho. E eles dizem, nós somos os mais fortes do mundo. E são. Então, olha que interessante. O orgulho aqui não era só desse homem, não. Era de todo um povo. E na próxima quarta-feira eu vou te mostrar o quanto doeu cada praga em cada um deles, com provas arqueológicas das pragas existentes. Com provas arqueológicas. E você vai ver que essa questão do orgulho era muito forte. Era muito forte. E aí, Júlia, o que acontece? O que estava ruim piorou. Todo mundo sabe o capítulo 5. Vocês estão de palhaçada e estão com preguiça. É isso mesmo? Parabéns para vocês. A partir de agora não tem mais palha, vão colher palha e vão fazer tijolos. Quer dizer, o que estava ruim piorou. Aí não conseguiam, ao final do dia, entregar o número de tijolos que tinham que entregar. E aí não tem problema. Quem são os capatazes do povo judeu? Quem são aqueles que estão à frente dos judeus, controlando a produção? Venham cá, meus filhos, vocês vão apanhar. Não era o povo que apanhava, eram os líderes. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, preste atenção. Josué e Caleb, quando saíram aqui, nessa época, eles tinham quantos anos? 40 anos. Quando entraram na terra prometida? 80, 85. Então, 40, 45 anos eles tinham. Irmãos, quando Josué e Caleb foram chamados entre os príncipes para ver a terra, eles não foram os únicos dois a verem a terra? E dizerem, a terra é nossa, e os outros 10 foram contrários? Pois é, morreu a geração inteira, ficou só os 2. Alguns comentaristas dizem que nessa época, Josué e Caleb já tinham 40 anos, já eram líderes, e estavam no meio da galera que apanhou. Aqui,
no meio da galera, capataz, príncipes, que apanharam. Porque você não vai bater num povo, você vai bater em todo mundo. Alguns comentaristas chegam a esse ponto. Segundo o capítulo 5. E o que é interessante é que quando Moisés sai do primeiro encontro com o faraó, ele sai absolutamente arrasado. Porque se você pega o versículo 20 em diante do capítulo 5, faraó aumenta a sua ira, faraó aumenta a sua maldade. Olha que interessante. Versículo 20, capítulo 5. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, os líderes, né? E aí os líderes que estavam apanhando disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue, porque vocês nos fizeram repelentes perante Faraó. E estamos agora com a espada, ele nos matará. E aí, versículo 22, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a esse povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma maneira livrastes. Moisés, tadinho, estava pensando que ia chegar, porque ele chegou todo cheio, né? Fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Faraó ia atender e eles iam sair. Moisés não tinha dimensão do que Deus tinha que fazer e do que Deus ia fazer. Amados irmãos, Moisés sai desanimado. Moisés sai revoltado. O povo então desanimado e o povo absolutamente revoltado. Junte fome com vontade de comer, dá o quê? Junte fogo e explosivo, dá o quê? Agora junte, meu irmão, sensação de perda com absoluta inabilidade, dá o quê? É isso que aconteceu. Eu acho incrível o capítulo 5, porque através do capítulo 5, você tem claramente na palavra de Deus, o oposto do capítulo 4. Porque no capítulo 4, vai todo mundo a Faraó conversar, porque depois de todos aqueles sinais, meu Deus, Faraó vai nos deixar sair. No capítulo 5, Deus faz questão de jogar um banho de água fria. Que primeiro, Moisés já não acreditava mais em libertação, libertador, ainda está revoltado, porque me mandou, se eu soubesse que ia piorar, e mais ainda, o povo já olhava para ele, já dizia: meu amigo, se você aparecer de novo e a coisa piorar, aí não vai dar, né? O povo perdeu a esperança. E Moisés, o libertador, se tinha alguma esperança, essa foi para o espaço. Eu acho fantástico o nosso Deus, né? É incrível como Deus fez questão de acabar com a festa para que todos reconhecessem que quando Israel saísse, tinha saído pelo poder dele. Havia aqui a possibilidade do povo pensar que era Moisés que estava libertando. Havia aqui a possibilidade do povo olhar para Arão como libertador. Não. Havia aqui, segundo alguns autores que li, a possibilidade de, se de repente Faraó ficasse bambeando, com um certo medo, os líderes de Israel se levantariam para fugir. Então aí a libertação não seria de Deus, seria do próprio povo, que através de uma revolução sairia. No comando de Moisés. Não. Deus sabe o que faz. É depois que acabam todas as possibilidades, e todas as viabilidades, e tudo que há de esperança, é que o Senhor Deus manifesta seu braço forte de misericórdia e de graça.
O capítulo 5 é só para dizer: não é você, Moisés, e não é o povo, sou eu. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no capítulo 6, Deus de novo trabalha para levantar o moral de Moisés, né? E aí depois que Deus lá termina de levantar Moisés, né? De animar Moisés, é muito interessante, né? Muito interessante. Versículo 28, 29 e 30 diz assim: e aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu tenho te dito a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como me ouvirá Faraó? Aí Deus pega e chama de novo Arão, e Deus diz: olha, eu estou te colocando como Deus sobre Faraó, fica tranquilo, Arão vai falar. E aí, excelente. Aí começa o capítulo 7 de uma forma muito interessante e muito estranha. Primeiro Deus pega e coloca Arão como microfone de Moisés, de novo. E Deus diz a Moisés assim, olha que interessante, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho te posto por Deus sobre Faraó. Então presta atenção, vai lá, que eu sei o que eu estou fazendo. E Arão, teu irmão, será teu profeta, e tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel subir da terra. E aí Deus já avisa o que ia fazer. Estou mandando você, Moisés, e fica tranquilo, não vai dar certo, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Irmão, seja franco, você iria? Olha o que diz o versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, e Faraó não te ouvirá, e eu porei a mão no Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, o filho de Israel, da terra do Egito com grande juízo. E os egípcios saberão que eu sou Deus. Vamos lá, você encara isso? É mais ou menos assim, ó. Vai e fala, mas fica tranquilo que eu estou jogando o contrário. Você entendeu? Vai e diz que é para tirar, mas fica tranquilo que sou eu que estou endurecendo o coração dele, para que não tire, para que eu manifeste os meus sinais. A partir desse momento, Moisés não falou mais nada. Moisés não reclama de mais nada. Moisés só vai e fala. E olha que no primeiro encontro com o Faraó, à luz de Gênesis 4 e 21, Deus já tinha dito: eu vou endurecer o coração dele, meu amigo. O que Moisés estava reclamando no capítulo 5 e 6? Eu não sei se Moisés olhou assim para Deus e fez um sinal que a minha irmã mais nova gosta de fazer, né? Quando olha para a gente assim e vê que a gente está meio doidinho, ela faz assim, ó, tá, ó. Acho que não. Acho que Moisés não faria isso com Deus, né? Mas o que eu sei é que Moisés simplesmente disse: então tá. Então eu vou falar. O Senhor vai endurecer o coração dele para não deixar ir. Mas se é o Senhor que está mandando, eu vou. Amado irmão, você iria? Será que eu iria? E olha que agora sim a gente entende porque é que Deus desce para falar cara a cara com Moisés. Agora a gente entende. Porque o mesmo Deus que diz: eu vou salvar, ele diz: ainda não. Eu vou fazer, ele diz: calma, eu tenho que realizar algumas coisas. Mas Deus é Deus. E olha que interessante, a finalidade era, versículo 5, eles saberão que eu sou o Senhor. E Moisés, tadinho,
Segundo o versículo 7, tinha 80 anos, Arão 83, e lá foram os dois velhinhos falar com alguém que Deus prometeu. Eu garanto para vocês que eles não vão te ouvir, mas é assim mesmo. Muito bem, então vamos para o segundo encontro. Se o primeiro foi horrível, como é que vai ser o segundo encontro? Agora a história fica tranquila, mas tranquila. Versículo 9 diz assim, Deus falando a Moisés, quando o faraó disser, eu quero algum milagre, já que vocês estão falando de um Deus, eu quero algum milagre, aí você diz a Arão, e Arão vai pegar e lançar a vara e vai se transformar em serpente. Versículo 10, então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara, e lançou Arão a vara diante de Faraó, e ela se tornou serpente. Aí do versículo 11 em diante, você já sabe, né? Faraó chama os seus magos e diz, dá para fazer o mesmo? Eles fazem. Segundo o versículo 11, Faraó chama os sábios, encantadores e os magos e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. O apóstolo depois vai nos dizer até o nome dos dois que aqui atuaram, James e Jambres. Eles resistem a Moisés. E o que é interessante é que a vara de Arão tragou a vara deles, ou seja, a serpente de Arão engole a serpente deles. E não é, o texto original, não é, irmãos, a serpente comendo devagarzinho as outras duas, não. O texto original dá a ideia, segundo os intérpretes, de que é como se ela chupasse, engolisse de uma vez só, rapidamente. Versículo 13. Aí ocorre o que Deus prometeu, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Irmãos, vamos por uma pergunta que é fundamental hoje à noite. Por que Moisés não fez os outros sinais? Porque começou tudo com essa questão da serpente. Você sabe por que no Egito a serpente é importante? Você sabe por que nas coroas dos faraós sempre tinha serpentes? A serpente era no Egito o deus mais temido deles. Segundo a mitologia egípcia, até o deus do inferno ajudava Ra, que era o deus do sol, a vencer todo dia o deus serpente. E é enigmático porque tudo começa com essa questão das serpentes. Filhos, vamos por gentileza aos slides. E você que está em casa, preste bastante atenção, como os irmãos que aqui estão prestando bastante atenção. Olha que interessante. Na mitologia egípcia, e agora nós vamos utilizar em todos os próximos estudos os slides, que aí você vai entender por que 10 pragas. Na mitologia egípcia havia uma luta homérica para que toda noite acabasse e um dia se levantasse. O dia só era dia depois da grande vitória do deus Ra. Quem era o deus Ra? Bem, era mais um dos deuses do panteão, tá? Mas era um dos deuses mais poderosos, porque ele controlava e geria todo o Egito. E quando o deus Ra ficou velhinho, cansado, o deus Ra, que era metade homem e aqui para cima águia, né? O deus Ra, que era o deus do sol, segundo eles, ele passou a viver em uma barca
e ele passou a possibilitar que o dia nascesse todas as manhãs. Só que para o dia nascer, ele tinha que, através da sua barca, junto com outros deuses, o próximo slide, por gentileza, aí está Ra, está vendo? Metade homem, todo malhado, né, fortão, ele tem assim, a parte aqui de baixo praticamente idêntica à minha, né, forte, malhado, né, barriga de tanque. A parte de cima é que é diferente, né? É a foto de uma águia, né? de um pássaro imponente. E aí está o Deus Ra, o Deus Sol. E olha que interessante o próximo slide. Ele, nessa barca, todo dia, 6 horas da tarde, ele pegava a barca e ele entrava no submundo. E durante 12 horas ele lutava com o principal adversário que existia no Egito, que é Amorfis, já veremos. Não, Amorfis não, esqueci, já a gente vê. E ele, junto com outros deuses, vencia o deus serpente e viabilizava um novo dia. Olha que interessante a mitologia egípcia, né? Então aí está ele ali, ó, no início, o Deus Sol, com todos os outros deuses egípcios na barca, para poder garantir um novo dia. Garantindo um novo dia, garantia vida. E garantindo vida, garantia um ciclo de vida. Próximo slide, por gentileza. Só que tinha um problema. No meio da travessia, ele tinha que encarar esta serpente, que era o Deus adversário, e que queria matá-lo. E que não consegue matar, e todos os dias luta com Ra. E olha que interessante, quem é esse Deus adversário? É Apófis, a serpente do caos. Apófis é um Deus que vive tentando todo dia destruir todas as coisas e gerar o caos em toda a humanidade. E é interessante que Apófis, a próxima por gentileza, a luta se trava mais ou menos na 4ª ou 5ª ou 6ª hora, porque são horas mais temíveis, não é? E aí, de vez em quando, Apófis consegue engolir a barca de Amon-Ra, de Ra, mas, e daí é porque existem os eclipses no povo egípcio antigo, mas ele sempre consegue ferir com os outros deuses e sair, e um novo dia sempre sai. Então, olha que interessante a próxima, por gentileza. Você tem ali, exatamente, toda a sequência, hora a hora, do que literalmente acontece nessa briga medonha. Então, na primeira hora, 6 horas da tarde, Ra entra no céu, sai do céu, entra no submundo, é quando o sol está se pondo. Na segunda hora, o deus Ra entra num local chamado Ur-Nes, para se alimentar. Na terceira hora, o barco de Ra passa sobre o córrego de Osíris, né? E aí entram outros 3 deuses para remar com ele, para ajudá-lo a levantar o sol no outro dia. Na quarta hora, aí ele viaja pelo deserto, e aí, olha que interessante, num lugar guardado por cobras, nessa hora o barco dele se transforma em um barco com formato de cobra, para poder viajar nas areias do deserto e garantir que ele consiga sobreviver a esse momento tão horrível. Na quinta hora, né? Próximo, vamos lá. Na quinta hora, esse deus Ra continua nos domínios e ele é ajudado por mais 7 deuses para ele conseguir vencer. Na sexta hora, aí sim, é a pior hora, né? Então, 6 mais 6 dá meia-noite, né? Então, exatamente à meia-noite, a guerra é muito mais tremenda entre os deuses do Egito. E aí ele se enfrenta, e ele enfrenta o seu eterno inimigo, a serpente, o deus Apófis, né? E aí, na sétima hora, a barca de Ra é bloqueada pela serpente, a batalha acontece, e nessa batalha você tem outros deuses lutando, até que ele vence, passando por gentileza.
E aí, não, isso. Aí vem a 9ª hora, a 10ª, a 11ª, até que na 12ª hora, tá? Exatamente 6 horas da manhã, ele vence todos os inimigos e aí consegue imediatamente essa barca sair e o sol nasce a cada dia e assim a guerra ocorre sempre, absolutamente sempre. Para que os irmãos não esqueçam essa historinha, essa mitologia, e para que possamos entender o que está aqui no texto sagrado, nós vamos passar um vídeo bem rápido, é 3 minutinhos, não passa disso, e é o primeiro vídeo, tá, Josué? É o primeiro vídeo, por gentileza, acompanhe esse vídeo, ele é muito importante, e aí, Heber, por gentileza, aí você já imediatamente sabe o que tem que fazer, né, amigão, por gentileza. Vamos lá, filho. Você já imaginou o desespero da praga chamada a praga das trevas? Você já imaginou como ficou a cabeça desse povo quando durante 3 dias e 3 noites o maior Deus deles, Ra, não conseguiu trazer o sol? Você já imaginou? E agora você entende porque quando em Gênesis Moisés diz que Deus criou o luminar maior e o luminar menor somente para controlar dias e noites, não deu nem nome a luminar, nem deu o nome de sol. Esse era o maior Deus deles. E o que era interessante é que esse que era o maior Deus deles tinha o grande inimigo que era Apófis, que todo dia vinha para não permitir que o sol nascesse. Apófis era o terror deles. Sabe o que Moisés fez? Moisés apareceu para Faraó e Moisés disse o seguinte, olha que interessante, capítulo 7, segundo encontro, versículo 10, então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e óbvio que lançou, quando o Faraó disse, já que é Deus, então faz alguma coisa. O que Moisés fez? Por intermédio de Arão, colocou Faraó com o seu pior pesadelo. Colocou Faraó com o seu pior pesadelo. Ou seja, Moisés diz, o Senhor meu Deus, Ele pega de um ser inanimado, que é um simples pau, uma simples vara, um simples bordão, e Ele transforma no teu pior pesadelo. Faraó olha para aquilo e Faraó vê, epa, peraí, esses indivíduos não estão brincando. E aí Faraó chama os seus sábios. Por que Faraó chama os seus sábios? Que depois lá na frente a Bíblia vai chamar de Jambres e James, que resistem a Moisés. Preste atenção. Adivinha quem ficava acordado durante noites, se revezando, para que o Deus Ra conseguisse vencer Apófis? Era exatamente os magos egípcios que faziam rituais noturnos para ajudar os deuses a vencer a tal cobra. Chamou os 2 principais, e os 2 principais vieram, e também, óbvio, irmãos, demônios são demônios. Foram anjos criados por Deus e caíram, transformaram também seus bordões em cobra. Como se dissesse, meu amigo, isso aqui não é novidade não, nós também podemos. Agora, Faraó não contava com o que ia acontecer. A serpente, a cobra, de Arão, engole, chupa
nem morde, o original é fantástico, chupa, engole. A dos dois, como se Deus dissesse, está aqui, ó, eu sou Deus acima dos teus principais, o quê? Deuses. Irmãos, agora a gente compreende por que do versículo 13. Abre o versículo 13 comigo. Olha que interessante. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Se não é Deus para endurecer o coração de Faraó, Anne, o povo sai naquela hora. E aí haveria uma glória muito grande para Moisés e uma glória maior ainda para Arão. E não haveria diante dos outros povos o terror, porque os irmãos verão lá na frente que o projeto de Deus não é só ele se tornar Ariston conhecido diante de todo o Egito, que era tão orgulhoso como Faraó, mas aonde Israel passava havia terror dos outros povos em razão das pragas que viriam. E para que os irmãos saibam direitinho o que esse texto trouxe na cabeça de Faraó, um segundo vídeo rápido de 3 minutinhos. Prometo, é só 3 minutinhos, falando sobre Apófis. Esse Deus, irmãos, isso para eles era muito sério. Isso era o centro da vida deles. E no primeiro contato miraculoso de Deus com Faraó, Deus brinca e ri dos 2 grandes deuses deles. O Deus da ordem, o tal Ra, e o Deus da desordem, Apófis. Deus brinca com a cara deles. Irmãos, é tão sério isso que quando Elias leu, vou tocar aqui de novo, ó. Parece que o Egito não sentiu necessidade de uma lei escrita, porque tinha uma lei viva, o Faraó, filho de Ra, Deus sobre a terra, cuja palavra criava o direito. Você já imaginou que é você chegar, você velhinho de 80 anos, e um outro velhinho de 83 anos, perante o filho dos deuses, ou seja, um grande Deus, e simplesmente ridicularizar o que ele tem? Que história é essa de que, precisa de uma noite inteira e uma guerra inteira contra uma serpente, e precisa todos os deuses ajudar o teu grande Deus para que o dia nasça? Meu amigo, vou te mostrar quem é meu Deus. Está vendo esse pedaço inanimado aqui? Olha aí, ó. E você tem medo disso, né? Teu povo tem medo disso, né? De Apófis, né? O Faraó ficou desesperado na hora, chamou os magos dele, e Faraó simplesmente altera os magos que faziam esses rituais noturnos. Os magos fizeram a mesma coisa, só que o bordão de Arão engole as outras 2 cobras. E ó, o meu Deus não precisa de deuses matando, não. Para a gente destruir a réplica de Apófis aqui, é só pegar na cauda. Moisés e Arão pegavam na cauda. Apófis deixava de existir. Irmãos, se Deus não endurece o coração de Faraó, Faraó tremia na hora. Mas Deus endureceu. Porque o Egito tinha que saber que ele era o único e grande Deus. Você entendeu essa passagem? Você entendeu o poder de Deus por trás aqui?
Você entendeu quem é o Senhor? O Senhor, no capítulo 5 e no capítulo 6, dá um chá de desânimo em todo Israel, tirando de Israel qualquer poder próprio para se livrar. E chega no soberano da terra e diz: olha, o que vocês ficam pensando que existe ano após ano, dia após dia, mês após mês, século após século, essa guerra terrível, isso para mim não passa de um pedaço de madeira, um nada, que eu brinco com isso quando eu quero. E eu, Deus, nem preciso brincar. Eu mando 2 velhinhos, um de 80 e outro de 83, brincarem com isso. Porque eu sou o Senhor. Cada uma das pragas agredia um deus egípcio, humilhava por consequência Faraó, para que aquele povo entendesse que não há Deus como Deus de Israel. Como Deus de Israel. Amados irmãos, é incrível como a Bíblia trata com claridade todas as coisas. Não há um único assunto espiritual que não esteja sob domínio de Deus. Como Deus é claro, como Deus é extraordinariamente claro, poderoso, inevitável, fantástico e controlador de todas as coisas. Escute, se Deus é Deus, e Deus fez com o maior império de todos os tempos, o egípcio que fez, amados irmãos, não se preocupe com algo chamado coronavírus. Deus está no controle de todas as coisas. Ouviu? Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tu és Deus sobre tudo. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Senhor de verdade. Tu és Senhor de absoluta claridade. Senhor, eu te peço que esta mensagem fique no coração de cada um dos meus irmãos. Tu és Senhor que, literalmente, quando estendes a mão, ninguém pode te impedir. Tu és Senhor que usa idosos para as maiores dimensões e mais difíceis trabalhos. Tu és Senhor que, após retirar toda a esperança de um povo e ainda aumentar a carga, tu ages com poder e graça. E tu és Senhor que abate ricos e poderosos, porque tu és Senhor sobre todas as coisas. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra. Ela nos traz confiança, ela nos traz vida, ela nos traz alegria, ela nos traz felicidade. Ó Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e te engrandecemos. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.